A vida coloca você diariamente diante de provocações, ataques e conversas que buscam roubar a sua paz. O homem comum se perde, explode, levanta a voz e entrega seu poder para a raiva. Mas o homem estoico age de outra forma. Ele responde com firmeza, com clareza, com domínio. São princípios de disciplina. E se você busca se tornar inabalável, se deseja viver com a serenidade de quem domina a si mesmo, já comece agora. Inscreva-se no canal e caminhe conosco nessa filosofia que transforma homens comuns em guerreiros da mente. 1. Eu não preciso levantar a voz para ter razão. O grito é a arma dos fracos. Quem precisa levantar a voz já perdeu o argumento, porque tenta vencer pelo barulho o que não consegue sustentar pela verdade. O homem estoico entende que falar baixo com convicção é mais poderoso do que berrar com desespero. Ao dizer essa frase, você mostra que sua razão não depende de volume, mas de clareza. E essa postura cala qualquer um, porque ela revela uma verdade incômoda. Quem se exalta não domina a si mesmo. Marco Aurélio já dizia que o controle de si é maior do que o domínio sobre um império. E aqui, ao manter sua voz calma, você mostra que é dono de si. Essa frase não apenas encerra discussões, mas mostra ao outro que você não precisa provar nada a ninguém. Você não compete em decibéis, você compete em firmeza. A voz serena é a marca do homem que venceu sua própria raiva. 2. A sua forma de falar diz mais sobre você do que sobre mim. Essa frase transforma o ataque em reflexo. O outro espera que você se ofenda, que reaja, que caia na armadilha. Mas ao responder assim, você devolve o peso para quem o lançou. Quem fala com agressividade expõe suas próprias feridas. Quem insulta revela o vazio da própria alma. O estoico não permite que a língua alheia dite seu valor. Ele sabe que as palavras são retratos da mente de quem as diz. Por isso, quando você pronuncia essa resposta, você não apenas se defende, mas expõe. O problema não está em mim, mas em você. Essa resposta cala, porque desmonta o jogo. O agressor espera luta, mas recebe um espelho. E diante do espelho, muitos não suportam ver o que carregam dentro. O verdadeiro poder está em não absorver o veneno. É em perceber que ele nunca pertenceu a você. 3. Vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. Essa é a resposta que estabelece limites claros. O estoico não discute em terreno sujo. Ele eleva o nível ou se afasta. O respeito é a base de qualquer diálogo que vale a pena, e sem ele, tudo se torna apenas ruído. Ao dizer isso, você deixa claro, não recusa a conversa, mas exige dignidade. E isso desarma, porque a raiva não sabe lidar com limites firmes. Essa resposta não é apenas uma fuga, é uma posição de força. Você não se rebaixa, não aceita a arena da provocação. Você condiciona o diálogo a um espaço elevado. Isso cala, porque mostra que você não se curva ao descontrole. O homem que exige respeito demonstra que conhece seu valor. E quem conhece seu valor não se vende barato. A disciplina estoica está justamente em não negociar a própria honra. Essa frase é o escudo que separa você do caos. 4. Prefiro não continuar essa conversa. Aqui está a espada silenciosa. Você não prolonga batalhas inúteis, não desperdiça sua energia em debates que não levam a nada. O homem comum sente a necessidade de responder, rebater, vencer. Mas o estoico sabe que a vitória está em preservar sua paz. Ao dizer essa frase, você fecha a porta e deixa claro: meu tempo é valioso demais para gastar aqui. Essa postura cala, porque não há contra-ataque possível. Não existe argumento contra o silêncio decidido. O estoico não foge, ele escolhe não se prender em correntes inúteis. E essa escolha é força, não fraqueza. Porque enquanto os outros se desgastam tentando provar pontos, você direciona sua energia para aquilo que realmente constrói sua vida.
A grandeza não está em vencer todos os debates, mas em escolher quais merecem ser travados. E na maioria das vezes, eles não merecem. 5. Essa é sua opinião e eu a respeito, mas não a compartilho. Essa é a marca final de maturidade. Respeitar a opinião do outro não significa aceitá-la como verdade, mas sim mostrar que você não precisa lutar contra tudo. O estoico entende que cada um vê o mundo a partir de suas próprias lentes, e brigar contra isso é inútil. Ao responder assim, você demonstra equilíbrio. Reconhece o direito do outro falar, mas permanece firme em sua convicção. Essa resposta cala, porque quebra a expectativa de conflito. O outro espera resistência, mas encontra firmeza tranquila. Você não absorve, não ataca, apenas segue adiante. E é exatamente isso que mostra força. Você não se perde tentando convencer, não se perde tentando ser aceito. Você permanece onde está, firme como uma rocha. Essa frase é um lembrete de que respeitar não é ceder. É estar tão ancorado em si que nenhuma opinião externa pode te abalar. 6. Não vou me ofender por algo que não me define. Ofensa só tem poder quando encontra eco dentro de você. Se alguém te chama pelo que você não é, isso não passa de vento. O homem estoico entende que carregar a ofensa é como aceitar um presente indesejado. Basta não recebê-lo. Ao responder assim, você mostra que não se deixa moldar pelas palavras de ninguém. Essa resposta cala, porque ela corta a expectativa. O outro quer te atingir, mas encontra um muro de indiferença. Você não se defende, não rebate, apenas nega o poder da palavra que não te pertence. Quem tenta te ferir descobre, nesse instante, que não tem acesso ao seu coração. E esse é o maior triunfo: ser invulnerável. Não porque nada te atinge, mas porque você não dá permissão para que te atinjam. 7. Não preciso convencer você, só preciso estar em paz comigo mesmo. O impulso humano é justificar-se, provar sua verdade, lutar para ser aceito. Mas o estoico entende, a paz não vem da aprovação dos outros, mas da coerência interna. Quando você responde assim, você mostra que não joga o jogo da aceitação. Essa frase cala porque desmonta o debate. O outro espera competição, mas você revela que sua guerra não é externa, é interna. E quem vence a guerra interna já venceu todas as outras. Essa é a resposta do homem que sabe que sua verdade não precisa ser validada. Ela existe porque está enraizada nele. Essa postura não é arrogância, é serenidade, porque no fim, só importa estar em paz consigo mesmo e não convencer o mundo. 8. Não sou obrigado a reagir ao que você fala. O verdadeiro poder não está em responder, mas em escolher quando não responder. Essa frase é o golpe final contra qualquer provocador. Ao dizer isso, você deixa claro: você não tem domínio sobre mim, eu escolho como agir. Essa é a essência do estoicismo. Não controlar o externo, mas governar o interno. Essa resposta cala, porque ela quebra o ciclo da reação. O outro espera o fogo, mas encontra gelo. Espera luta, mas encontra indiferença. E isso frustra, porque o agressor não tem mais controle sobre o jogo. O homem estoico sabe que sua maior arma é a liberdade de não reagir. Quem não pode ser manipulado pela provocação é, de fato, livre. 9. Não é meu papel mudar sua mente. Essa resposta é a rendição sábia. O homem comum tenta mudar a cabeça dos outros à força, mas isso é batalha perdida. Cada mente é um universo, e tentar controlá-la é desperdício de energia. Ao dizer isso, você cala porque mostra consciência. Eu não luto guerras que não podem ser vencidas. Você não precisa converter ninguém, porque a verdade não precisa de defensores desesperados. Essa postura mostra que você conhece seu papel: cuidar de sua mente, não da mente alheia. Essa resposta desarma porque ela tira o chão do debate. O outro percebe que você não está no jogo de convencimento, mas no jogo da integridade.
E quem joga esse jogo sempre vence. Essas 9 respostas são mais do que frases. São armas de um espírito treinado. Não são feitas para ferir, mas para preservar sua paz. Não são para calar o outro, mas para lembrar que o verdadeiro poder está em nunca se perder de si mesmo. A disciplina estoica é esse escudo invisível que nenhum ataque verbal pode penetrar. Então escolha bem suas palavras, porque cada resposta é também um reflexo de quem você é. E lembre-se, não é sobre vencer discussões, é sobre vencer a si mesmo. Você já se olhou no espelho e sentiu o peso esmagador da sua própria fraqueza? Cada hesitação, cada medo que você reprime, cada momento em que se permite a preguiça, corrói sua essência silenciosamente. Hoje você vai deixar isso para trás. Hoje você vai encarar a verdade nua e crua. Você só será respeitado se dominar a si mesmo, se erguer sua mente acima de tudo que deseja lhe derrubar. Prepare-se, porque nada será fácil. Você vai sentir a intensidade de cada palavra, e se escolher ouvir, nada mais será o mesmo. Faça um compromisso agora. Nenhuma desculpa será tolerada, nenhuma fuga será permitida. Apenas a verdade. Primeiro, a dor é minha aliada. A dor não é inimiga. Ela é a lâmina que corta o excesso, o fogo que purifica a alma e testa a resistência do seu espírito. Cada desconforto que você evita é um pedaço de força que se perde. O homem que foge da dor está destinado a ser quebrado pelos desafios inevitáveis da vida. Aceitar a dor é aceitar o crescimento. Cada músculo queimando na academia, cada desafio mental que parece insuportável, é a prova de que você está evoluindo. A dor é o teste silencioso do seu caráter. E só aqueles que enfrentam suas chamas emergem mais fortes. Encare-a, sinta-a, use-a. Transforme cada sofrimento em combustível para a sua força silenciosa. Sem dor, não há transformação. Segundo, o controle está apenas em minhas mãos. Tudo o que está fora do seu alcance é irrelevante. Pessoas, eventos, opiniões, nada disso define seu destino. Marco Aurélio nos lembra que apenas nossa mente e nossas escolhas são nossas. Ceder ao caos externo é ceder a si mesmo. A verdadeira liberdade nasce da consciência de que nada além de você pode determinar suas ações. Cada decisão que você toma, cada hábito que você cultiva é um reflexo de seu poder. Pare de culpar o mundo, pare de buscar desculpas. A força bruta não é imposta pelo exterior, mas construída internamente, momento após momento. Assuma o controle total. O mundo não lhe deve nada. Você deve a si mesmo a disciplina de governar sua própria vida. 3. Fracasso é combustível. O fracasso não é derrota, é aprendizado puro, cru, sem filtro. Cada erro carrega em si uma lição que nenhum sucesso imediato poderia ensinar. Se você se humilha, se cai, levante-se com mais força do que antes. Cada derrota revela onde você é fraco. Cada erro revela onde você precisa crescer. O homem que teme fracassar está condenado a viver uma vida medíocre, repetindo os mesmos padrões inúteis. A grandeza se constrói sobre o solo da falha. Transforme cada decepção em impulso, cada derrota em degrau. Use o fracasso como trampolim e não como cinto que o prende ao chão. O fraco se lamenta, o forte se levanta e domina seu destino. 4. O conforto é minha prisão. O conforto é uma armadilha silenciosa, um convite à fraqueza. O corpo e a mente se acostumam com facilidade e assim a força se dissipa. Aqueles que buscam segurança a qualquer custo estarão sempre limitados. O crescimento surge do esforço, do desafio, do frio que corta, do peso que queima, da fome que desperta instintos de sobrevivência. Cada dificuldade que você enfrenta, cada desconforto que você aceita, fortalece sua mente e endurece seu caráter. A vida verdadeira não é vivida entre almofadas macias e rotinas previsíveis.
Saia da prisão confortável todos os dias. Encare o desconforto e transforme-o em arma silenciosa. O conforto é inimigo, o desconforto é aliado. 5. O tempo é meu juiz e meu mestre. Nada espera por você. Cada segundo que passa é um momento que jamais retornará. O tempo não faz concessões a fraquezas, não tolera hesitações, não perdoa o indeciso. Se você se deixa dominar por distrações e procrastinação, cada oportunidade perdida é uma derrota silenciosa. Marco Aurélio disse: não perca mais tempo discutindo o que é bom para você. Faça viver sem urgência é escolher a mediocridade. A disciplina nasce da consciência do tempo e da intensidade de cada ação. Cada dia é uma batalha silenciosa, e a vitória pertence àqueles que lutam com propósito, sem adiar decisões, sem permitir que momentos cruciais escapem pelas mãos. 6. O silêncio me fortalece. O barulho do mundo é veneno para a mente. Palavras vazias, opiniões alheias, críticas e elogios, todos desviam você da verdade interna. No silêncio, você encontra clareza. O silêncio revela seus pontos fracos e suas áreas de crescimento. Aprenda a ouvir a si mesmo, a contemplar sua própria mente, a sentir cada reação e emoção. O homem que domina o silêncio domina seu próprio destino. Cada momento de introspecção é um tijolo na construção de uma força invisível, mas implacável. Aprenda a valorizar o silêncio, porque nele mora a disciplina que transforma a fraqueza em força bruta. 7. Minha mente governa meu corpo. A mente é comandante, o corpo é soldado. Se a mente fraqueja, o corpo se rende. Cada hábito, cada escolha física deve ser guiada pela disciplina mental. Treino, alimentação, repouso, esforço extremo, tudo nasce da decisão consciente de dominar a si mesmo. Não permita que a preguiça dite os limites do seu corpo. Um corpo sem controle mental é apenas um corpo fraco. Uma mente forte molda músculos, resistência e determinação. A força verdadeira começa na mente e se manifesta no corpo de forma implacável e absoluta. Cada ação deve refletir a decisão firme de vencer fraquezas. 8. Medo é sombra, ação é luz. O medo nunca desaparece. Ele se transforma quando você age apesar dele. Cada passo no desconhecido, cada desafio enfrentado, reduz o poder da sombra sobre você. A coragem não é a ausência de medo, mas a escolha consciente de avançar, mesmo quando o coração hesita. A vida recompensa os audazes, e cada hesitação fortalece o domínio do medo sobre sua alma. Transforme cada temor em decisão, cada receio em ação, e verá sua fraqueza se dissipar. A força nasce do movimento contínuo, da ação determinada, do enfrentamento das sombras que tentam engolir você. 9. A ignorância é meu inimigo constante. Não há desculpa para permanecer na escuridão do desconhecimento. Cada aprendizado não aplicado é fraqueza camuflada. Conhecimento sem ação é inútil. Aprenda, estude, compreenda, mas transforme cada lição em ação concreta. A verdadeira força surge da sabedoria aplicada. O homem que acumula informações sem transformar-se permanece fraco, e o mundo continua impiedoso. Busque compreender, mas nunca se satisfaça apenas em saber. A ignorância é inimiga silenciosa, e somente a ação consistente destrói sua influência. 10. Eu escolho ser implacável. Não espere aprovação, não busque simpatia, não tolere mediocridade. A força verdadeira nasce da decisão inquebrantável de não ceder. Cada dia é batalha, cada escolha define seu destino. Ser implacável é enfrentar adversidades sem hesitar. É superar desafios com disciplina feroz, é transformar cada fraqueza em arma silenciosa. A força bruta é construída na constância da disciplina e na recusa de ceder ao caos e à preguiça. Hoje, você escolhe deixar a fraqueza para trás e transformar sua vida em poder absoluto. A fraqueza é opcional.
Cada escolha que você faz é uma oportunidade de erguer-se ou de se render. Não há atalhos, não há misericórdia do mundo, apenas a dura realidade. Você é responsável por cada centímetro da sua força. Os mantras que você ouviu hoje não são palavras vazias, são ferramentas para transformar sua mente, seu corpo e seu destino. Cada dia é uma batalha silenciosa, e a vitória pertence aos que escolhem dominar a si mesmos. Se deseja realmente deixar a fraqueza para trás, faça disso um compromisso inquebrável. Cada passo conta, cada decisão molda sua força. Você já percebeu que os homens que não buscam aprovação, que não mendigam atenção e que não se curvam diante do barulho do mundo, são justamente aqueles que mais atraem respeito, desejo e até mesmo medo? Marco Aurélio dizia: o que não é útil à colmeia, não é útil à abelha. Da mesma forma, o que não é útil à sua disciplina, não deve ser útil à sua vida. Se você está aqui, não é por acaso. É porque sente que precisa forjar um novo caráter, erguer uma postura que fala por si, uma presença que cala o ambiente sem precisar de uma única palavra. 12 hábitos estoicos que, se praticados, vão torná-lo irresistível. Não por vaidade, mas porque homens de verdade não precisam implorar atenção. Eles se tornam atenção. Então escute, absorva e pratique. 1. O silêncio como arma. O silêncio não é apenas ausência de palavras, é presença de domínio. Um homem que sabe calar é um homem que sabe dominar. Enquanto os fracos correm para preencher o vazio com justificativas, explicações e desculpas, o estoico observa em silêncio. Ele compreende que o silêncio intimida, que o silêncio revela mais do que 1000 frases soltas. Um silêncio carregado de firmeza cria mistério, desperta curiosidade, obriga os outros a prestarem atenção. Quando você fala pouco, cada palavra ganha o peso de um golpe. Quando você cala, o mundo se pergunta o que você pensa. O silêncio é irresistível porque mostra que você não tem necessidade de provar nada. O verdadeiro poder nunca precisa se explicar, apenas se manifesta. 2. Olhar firme, sem fuga. O olhar é a janela da alma, e um olhar que não se desvia é sinal de coragem. O homem comum olha para baixo, olha para os lados, evita confronto porque teme ser visto como realmente é. O estoico encara. Encara o mundo, encara o outro, encara a si mesmo. Um olhar firme transmite segurança, mas também desnuda o outro, mostrando que você não teme a verdade. E quando não há medo no olhar, há magnetismo. Nada atrai mais do que a sensação de que alguém é inabalável diante de qualquer situação. Seu olhar precisa carregar o peso da convicção. Precisa dizer sem palavras: eu estou aqui, inteiro, pronto, presente. Quem sustenta o olhar, sustenta a si mesmo. E quem sustenta a si mesmo, atrai o mundo inteiro. 3. A disciplina do corpo. O corpo é o primeiro campo de batalha de um homem. E quem não domina o corpo, jamais dominará a mente. O estoico sabe que treinar, alimentar-se com ordem e cuidar da própria forma não é vaidade, é respeito. Cada músculo esculpido na dor e na repetição é um lembrete de que você governa a si mesmo. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. O corpo é a tradução visível da disciplina invisível. Homens fortes fisicamente emanam respeito sem precisar falar. Mulheres percebem. Homens percebem. Todos sentem. Não porque é estética, mas porque força é linguagem universal. Atraente não é o corpo em si, mas a força que ele representa. O corpo treinado grita silêncio, disciplina, ordem, tudo aquilo que o mundo carece e admira. 4ª voz, pausada, grave e firme. Um homem que domina sua voz domina também sua presença. A pressa no falar denuncia nervosismo. A fala desenfreada denuncia insegurança. Mas uma voz calma, pausada, grave e firme carrega autoridade. O estoico não compete em volume, compete em impacto.
Ele entende que o tom revela mais que o conteúdo. Quando você fala devagar, cada palavra se torna inevitável, cada frase se torna definitiva. A voz firme não implora escuta, ela exige atenção sem esforço. Um homem que fala com segurança, sem pressa, cria magnetismo invisível. É irresistível, porque mostra que ele não se deixa arrastar pela ansiedade. Sua voz é um reflexo do seu domínio interior, tranquila como a pedra, firme como a espada, inevitável como o destino. 5. Não buscar aprovação. A fraqueza mais visível de um homem é a necessidade de ser aceito. Ele se molda ao ambiente, ri quando não quer rir, fala quando não tem nada a dizer, cede quando não quer ceder. E quanto mais tenta agradar, mais se torna invisível. O estoico não implora a aprovação, porque sua validação é interna. Ele sabe quem é e por isso atrai. A verdadeira atração não nasce da submissão, mas da independência. É irresistível o homem que caminha sem se curvar, que não espera elogios, que não depende de aplausos. O mundo é atraído por aqueles que não o pedem. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quem não busca a aprovação externa já se aprovou por dentro. Esse é o magnetismo supremo. 6. Vestir-se com sobriedade. A maneira como você se veste é a primeira linha do livro que o mundo lê. Mas o estoico não confunde atração com extravagância. Ele sabe que menos é mais, que o excesso grita insegurança. A sobriedade é o que dá força. Uma roupa limpa, ajustada, sem exageros, fala mais do que brilhos e cores berrantes. O irresistível não é o que chama a atenção pelo barulho visual, mas o que transmite ordem, maturidade e respeito. O estoico veste-se como quem veste a própria honra, com simplicidade e cuidado. Seu estilo não é moda, é armadura. E quem vê, sente a solidez de alguém que não precisa se exibir, porque já é notado naturalmente. A sobriedade é atraente, porque é rara em um mundo de excessos. 7. O domínio da raiva. Nada denuncia mais fraqueza do que perder-se em explosões emocionais. A raiva descontrolada mostra que você é governado, não que governa. O homem estoico, ao contrário, é aquele que mantém o rosto firme em meio ao caos. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se assemelhar ao inimigo. E quem não se deixa levar pelo ódio, domina o jogo. A calma em meio à tempestade cria respeito imediato, gera magnetismo inquestionável. Ser irresistível não é nunca sentir raiva, mas jamais ser escravo dela. O homem que controla sua fúria transforma a energia destrutiva em poder silencioso. Enquanto os outros gritam, ele observa. Enquanto os outros se perdem, ele cresce. Essa força invisível é o que atrai como ferro ao ímã. 8. O hábito da leitura. Um homem que lê, pensa diferente. Ele não se contenta com o superficial. Ele mergulha em profundezas que a maioria teme. O estoico não enche a mente com ruídos vazios, mas com sabedoria testada pelo tempo. A leitura dá densidade à fala, profundidade ao olhar e firmeza às decisões. O irresistível não é aquele que sabe de tudo, mas aquele que pensa de forma clara, articulada e concisa. O homem de leitura fala menos, mas quando fala, suas palavras cortam como lâmina. A sabedoria é magnética porque é rara. Em um mundo raso, ser profundo é irresistível. Livros moldam caráter, expandem visão, fortalecem a mente. O hábito da leitura não é apenas conhecimento, é uma arma invisível que gera respeito imediato. 9. O respeito pelo próprio tempo. O tempo é a única moeda que não pode ser recuperada, e ainda assim é a mais desperdiçada. O homem estoico sabe que quem entrega o tempo a distrações inúteis entrega também a própria vida. O irresistível é aquele que sabe dizer não, que protege suas horas como um guerreiro protege sua fortaleza. O respeito pelo próprio tempo gera aura de grandeza.
porque mostra que você não se vende barato. Pessoas sentem quando seu tempo tem peso e se sentem atraídas por isso. O estoico usa o tempo como o construtor usa o martelo, com propósito. Ele não corre atrás de vento, ele constrói pedra sobre pedra. Essa disciplina invisível gera magnetismo inevitável. Poucos têm, mas todos desejam. 10ª postura ereta, andar firme. Antes de abrir a boca, seu corpo já falou. Uma postura ereta, ombros alinhados, olhar adiante. Isso transmite força silenciosa. O andar firme não é arrogância, é convicção. Cada passo precisa mostrar que você sabe onde está e para onde vai. O corpo comunica antes da voz. E o corpo de um homem estoico diz: eu sou sólido, eu não me quebro. O irresistível não é aquele que se exibe, mas aquele cuja postura irradia segurança. Quando você anda com firmeza, ocupa o espaço com naturalidade. Isso atrai porque mostra domínio interior. Em um mundo de corpos curvados pelo cansaço e pela insegurança, o homem que caminha ereto é como uma torre entre ruínas, impossível de não ser visto. 11. Escutar mais do que falar. Escutar é poder. A maioria implora para ser ouvida, interrompe, compete por atenção. O estoico não. Ele escuta em silêncio, absorve, analisa e por isso, quando fala, fala com precisão. O irresistível não é o que despeja palavras sem fim, mas o que sabe ouvir até o último detalhe. Escutar é atrair, porque mostra controle. Escutar é magnético, porque cria confiança. Quem escuta, aprende. Quem aprende, cresce. Enquanto os outros se perdem em falar demais, o estoico se fortalece na observação. A atenção que ele dá ao outro volta para ele em forma de respeito e magnetismo. Escutar é dominar sem esforço. 12. A clareza de propósito. O homem sem direção é um navio à deriva. Sem propósito, qualquer vento o carrega, qualquer opinião o abala, qualquer distração o destrói. Mas o estoico caminha com propósito. Ele sabe o que quer, para onde vai e por que vive. E esse foco cria uma aura magnética irresistível, porque todos percebem a força invisível de alguém que não vacila. Ter propósito é ter espinha, é ter raiz, é ser rocha no meio do mar. Quem tem clareza de propósito transmite confiança, e confiança é atração pura. O irresistível não é o que busca 1000 caminhos, mas o que segue um só com disciplina e firmeza. Propósito é farol. E quem é farol, guia e atrai naturalmente. O irresistível não é o homem que grita, que se exibe ou que tenta convencer. O irresistível é o homem que se controla, que se domina, que caminha com propósito, que sabe o peso do silêncio e o poder da disciplina. Em um mundo ruidoso, caótico e perdido, o homem estoico é como uma fortaleza, sólido, inabalável, misterioso. É por isso que todos são atraídos a ele, mesmo sem entender porquê. Então escolha hoje, entre ser mais um que implora a atenção, ou se tornar aquele que atrai o mundo sem precisar pedir. A decisão é sua. Você acha que a raiva é inevitável, que faz parte de quem você é, mas essa é uma mentira que os fracos repetem a si mesmos para justificar suas falhas. A raiva nasce do desejo de que o mundo seja diferente, do ódio silencioso às circunstâncias que não atendem às suas vontades. Marco Aurélio escreveu: a raiva é como um veneno que você bebe esperando que outro morra. Cada vez que você explode, cada vez que se permite ser arrastado por essa emoção, você entrega a sua liberdade. Você se torna refém das ações de outros homens, escravo do caos, presa fácil de circunstâncias que não têm piedade. A primeira verdade que você precisa internalizar é simples, mas mortal para aqueles que a ignoram. O mundo não existe para obedecer aos seus desejos. Pessoas irão te magoar, trair, subestimar, e nada disso é pessoal. O que desencadeia a raiva é apenas o seu julgamento sobre esses eventos. Epicteto nos ensina: não são as coisas que nos perturbam,
mas sim a opinião que temos sobre elas. Quando você entende isso, percebe que a raiva não vem de fora, mas de dentro. Cada vez que você reage impulsivamente, você prova a si mesmo que ainda não domina sua mente. O homem que não se deixa controlar pelas circunstâncias já venceu, mesmo antes de entrar na batalha. Ele é impenetrável, porque seu poder não depende do mundo, mas de si mesmo. A raiva é sempre previsível. Um homem tomado por ela revela suas intenções, sua vulnerabilidade, sua fraqueza. Ele grita, gesticula, demonstra medo escondido sob a fúria. Mas o homem sereno é um enigma. Ele observa, calcula, espera o momento certo. Sua calma impõe respeito silencioso, seu silêncio desarma os impulsivos, e sua presença se torna uma arma que ninguém pode compreender. A verdadeira força não está em reagir, mas em permanecer imutável diante das provocações, transformando cada insulto em oportunidade de disciplina, cada ataque em treino para o espírito. A serenidade, e não a raiva, é a assinatura dos homens que se tornam lendas silenciosas. Em sua vida cotidiana, a raiva se manifesta em pequenas batalhas, trânsito, discussões familiares, redes sociais ou insultos de colegas de trabalho. Cada explosão parece pequena, mas acumula cicatrizes invisíveis na sua mente. Um único momento de fúria pode destruir relacionamentos, reputações e até oportunidades que demorariam anos para serem reconstruídas. Sêneca dizia: a raiva, se não contida, é frequentemente mais danosa do que a injúria que a provocou. Entenda, a raiva não afeta apenas o alvo, ela destrói você antes de tocar qualquer outro. O homem sábio não se afasta da vida, mas se ergue acima dela, tornando-se intocável, mesmo em meio ao caos mais absoluto. A raiva pode ser transformada se você aprender a observá-la como um fenômeno natural da mente e não como um comando a ser obedecido. Cada impulso é uma oportunidade de treinamento. Ao invés de ceder, respire fundo. Conte até 10. Pergunte-se: isso vale o meu tempo, minha energia, meu respeito próprio? Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa percepção é a lâmina que corta os grilhões da raiva. Todo homem que aprende a usar essa estratégia passa a controlar sua vida em vez de reagir a ela. Imagine sua presença como uma fortaleza. Quando você permanece calmo diante da provocação, os outros sentem algo que não conseguem nomear: poder silencioso, autoridade inabalável. Nenhum grito, nenhuma ação impulsiva, apenas uma presença firme que impõe respeito. A raiva é previsível, a serenidade é temida. Um homem que não se deixa abalar não precisa de armas para ser perigoso, porque sua mente, calma e disciplinada, é mais letal do que qualquer lâmina. Ele se torna um farol de controle, e todos ao redor percebem que nada pode derrubá-lo. O homem que domina sua raiva não se torna apático, mas consciente. Ele escolhe suas batalhas, filtra o que merece energia e ignora o resto. Cada provocação é uma ferramenta de treinamento, não um ataque real. Epicteto nos ensina que, se alguém fala mal de você, não se defenda. Ou ele tem razão e você deve corrigir-se, ou ele não tem razão e não importa. Esse discernimento separa os homens que são destruídos por qualquer conflito daqueles que se fortalecem a cada desafio. A raiva é inevitável para quem não se disciplina. Para quem entende a si mesmo, é irrelevante. A disciplina da mente começa com pequenas ações. Ignorar insultos triviais, não reagir a críticas desnecessárias, controlar sua postura, sua respiração, seu tom de voz. Cada vez que você escolhe permanecer calmo, você fortalece seu domínio interior. A raiva tenta envenenar seu julgamento, mas cada vitória sobre ela reforça sua autoridade. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida
depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você alimenta sua mente com raiva, se entrega ao impulso, você se torna previsível, fraco e manipulado. Se controla, se torna magnético, respeitado e temido. Não se engane, dominar a raiva não é fraqueza, é poder supremo. Quando você enfrenta alguém que tenta provocá-lo, você não precisa atacar. O silêncio, a observação e a paciência são armas mais afiadas do que qualquer espada. Cada provocação vencida sem reação constrói uma muralha invisível que ninguém consegue atravessar. Um homem assim é temido porque ele não depende das circunstâncias externas. Ele depende apenas de si mesmo. Ele é uma rocha no meio do caos, uma força silenciosa que impõe ordem sem esforço. Agora, pense no efeito acumulativo. Anos de explosões de raiva destroem reputações, relações e vidas. Mas anos de autocontrole e serenidade constroem respeito, confiança e autoridade. Cada provocação superada é uma vitória invisível. Cada momento de silêncio diante da injustiça é uma conquista de força. Sêneca escreveu: "Não perca tempo discutindo com tolos. A raiva é um luxo que você não pode pagar." E é verdade. Quem gasta energia reagindo a cada insulto se torna escravo. Quem domina a si mesmo se torna rei. A raiva, quando compreendida e controlada, pode ser transformada em energia útil. Direcione-a para o trabalho, para o crescimento, para a disciplina diária. Cada momento de frustração é uma oportunidade de melhorar. Cada provocação, uma chance de exercitar paciência e autocontrole. O homem que aprende a usar a raiva como combustível se torna uma força imparável, capaz de enfrentar qualquer desafio sem perder a compostura. Ele não é movido por emoções passageiras, mas por princípios sólidos e consciência inabalável. E, finalmente, o poder supremo, liberdade. O homem que domina sua raiva é livre de todas as correntes externas. Ele não precisa lutar com cada insulto, não precisa provar nada, não precisa reagir. Ele existe acima do caos, acima da provocação, intocável, soberano. Marco Aurélio disse: "A alma que não se deixa perturbar por insultos ou adversidade é invencível." Esse é o objetivo final. Não ser simplesmente resistente, mas transcender completamente a necessidade de reagir. Se você não domina a si mesmo, será dominado pelo mundo. Essas palavras não são ornamentos filosóficos, são lâminas que cortam a carne de todo homem indisciplinado. Você se engana acreditando que controla sua vida, quando na verdade é guiado por impulsos, desejos passageiros e distrações constantes. Cada hora perdida em frente a uma tela, cada momento gasto em prazeres que não edificam, cada fuga do silêncio é uma prova de que você não é senhor de si, mas escravo. E não existe prisão mais humilhante do que ser cativo da própria fraqueza. Este vídeo é um chamado para a guerra mais difícil que você enfrentará: a guerra contra si mesmo. Em apenas 7 dias, você será exposto a hábitos que funcionam como armas afiadas, forjadas na filosofia estoica. Não espere um caminho fácil, espere dor, espera-se resistência, mas também espere transformação. Se continuar comigo até o fim, entenderá que a disciplina não é uma escolha, mas a única rota para a liberdade. Se não tem coragem, saia agora. Mas se ficar, aceite que está prestes a ser despido de todas as suas desculpas. Dia 1. O silêncio como fundação. O silêncio é o terreno onde a disciplina começa a germinar, mas é também o solo que mais aterroriza o homem moderno. Marco Aurélio alertava: o homem que fala muito raramente controla a si mesmo. A primeira prática é passar uma hora inteira mergulhado no silêncio absoluto. Parece simples, mas será uma tortura para uma mente acostumada ao barulho constante. Sem notificações, sem música, sem vozes. Apenas você diante do vazio. E nesse vazio,
Surgirão pensamentos que você tenta enterrar todos os dias. Culpas antigas, medos, dúvidas, ressentimentos. O silêncio é um espelho que não perdoa. Ele expõe suas feridas e mostra a face verdadeira de quem você é. É ali que a batalha começa, não contra o mundo, mas contra o caos interno que você sempre evitou. Se não suporta estar sozinho, não é dono de si. E se não é dono de si, será sempre jogado de um lado para o outro como uma folha ao vento. A disciplina nasce no desconforto do silêncio, porque é nele que você aprende a enfrentar os demônios que carrega escondidos no fundo da mente. Se você não consegue permanecer em silêncio por 1 hora, como pretende suportar o peso da vida inteira? Dia 2. O corpo como arma. O segundo hábito é o domínio do corpo. Não há disciplina verdadeira sem um corpo preparado para suportar dor e esforço. O homem que não treina é um homem vulnerável, frágil, que desmorona diante do menor obstáculo físico ou mental. Aqui, não importa se você tem equipamentos caros ou não. Seu corpo é sua academia, sua mente é o instrutor. Estabeleça treinos diários, flexões, corridas, barras, agachamentos, qualquer movimento que leve seu corpo ao limite. Não negocie, não adie, não dê desculpas. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E ser senhor de si é resistir quando os músculos imploram por descanso. O treino não é apenas físico, é psicológico. Cada gota de suor derramada, cada repetição feita contra a vontade do corpo é uma mensagem gravada na mente. Eu comando, não você. O corpo treinado se torna uma armadura, mas a verdadeira vitória é mental. Provar para si mesmo que você não foge da dor. Quando o corpo pedir para parar, você vai ceder ou vai mostrar quem está no controle? Dia 3. A austeridade do tempo. O terceiro hábito é a guerra contra o desperdício do tempo. O tempo é o recurso mais precioso que existe, mas é também o mais maltratado. Você o gasta como se fosse infinito, como se pudesse desperdiçar horas em distrações sem consequência. Mas a verdade é brutal. Cada segundo que passa, não volta. Sêneca advertia: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Agora você deve tratar o tempo como ouro em extinção. A prática é organizar o dia em blocos, eliminando sem piedade tudo que não o conduz à disciplina. Estabeleça horários rígidos de trabalho, estudo, treino e descanso. Corte pela raiz os vícios digitais, as conversas vazias, o consumo inútil. Seja um general que comanda suas horas como quem comanda soldados em batalha. Se não faz isso, é escravo do relógio e não seu senhor. A disciplina do tempo é a que molda todas as outras, porque sem ela, nenhum hábito se sustenta. Quem desperdiça o tempo, desperdiça a própria vida. Dia 4. A vigília dos pensamentos. A mente é o campo de batalha mais feroz. O quarto hábito é vigiar seus pensamentos como um soldado vigia uma fortaleza. Sem controle mental, todos os outros hábitos ruem. Você pode treinar o corpo, organizar o tempo, mas se sua mente continuar dominada por impulsos, desejos e distrações, será sempre frágil. Dedique alguns minutos por dia à escrita reflexiva. Anote seus pensamentos, suas reações, seus impulsos. Pergunte-se sempre: isso me fortalece ou me enfraquece? Esse hábito cria consciência, e a consciência é o primeiro passo para o domínio. Imagine um cavalo selvagem. Sem rédeas, ele corre em todas as direções até cair exausto. Assim é a mente indisciplinada. Mas quando você segura firme as rédeas, pode guiá-la com precisão e força. A disciplina mental é o escudo que protege contra o caos. Quem vigia seus pensamentos não é arrastado pelo mundo, mas governa a si mesmo. Se seus pensamentos de hoje moldam a vida de amanhã, você está plantando força ou fragilidade. Dia 5. A disciplina do alimento. Agora chegamos a um dos campos mais traiçoeiros: o estômago.
O quinto hábito é dominar sua alimentação. A maioria dos homens se rende à gula sem perceber. Comem mais do que precisam, buscam prazer em excesso e se tornam escravos de um tirano silencioso, o apetite. O estoico entende que a comida é apenas combustível, não entretenimento. Pratique a austeridade alimentar. Escolha comer menos do que gostaria, corte excessos, permita-se sentir fome e permanecer firme diante dela. Isso não é tortura, é treinamento. Um homem incapaz de dizer não a um prato é incapaz de dizer não às tentações da vida. Cada refeição controlada é uma vitória invisível que fortalece sua mente. O mundo está cheio de homens fortes por fora, mas escravos do próprio estômago. O estoico se diferencia porque governa também esse instinto. Você manda no que come, ou o que come manda em você. O sexto hábito é o confronto com o desconforto físico deliberado. Aqui, o frio se torna seu mestre. Um banho gelado não é apenas uma prática higiênica, é uma batalha entre sua mente e seu instinto de fuga. Ao abrir o chuveiro, você sentirá o impulso imediato de recuar. Sua mente gritará, não faça isso. Mas é nesse instante que a disciplina nasce. Marco Aurélio escreveu, se é suportável, então suporta. E o frio é suportável. Ele ensina resistência, ensina a não fugir diante da dor, ensina que você é capaz de permanecer firme, mesmo quando tudo em você pede para parar. O frio é indiferente. Ele não se importa com seu desconforto. Não se curva aos seus desejos. E é por isso que ele é o mestre perfeito, porque força você a se endurecer. Quem enfrenta o frio diariamente se prepara para enfrentar o frio real da vida. Rejeições, perdas, derrotas. Dia 7. O ritual da constância. O sétimo hábito é o mais difícil, a constância. Porque qualquer um pode suportar um dia ou dois, mas poucos têm a disciplina de permanecer firmes até que o hábito se torne parte de quem são. No sétimo dia, reúna todos os hábitos em um único ritual. O silêncio, o treino, o domínio do tempo, a vigilância da mente, o controle alimentar e o frio. Execute cada um deles com disciplina e registre suas sensações. A constância é o que transforma ações em caráter. O homem indisciplinado vive de explosões de motivação passageira. O estoico vive de repetição diária, de permanência, de firmeza. Você não precisa provar nada ao mundo, precisa provar diariamente a si mesmo que é senhor da própria vida. O sétimo dia não é o fim. É o início de uma jornada que, se repetida, se tornará inquebrável. 7 dias você consegue suportar, mas será capaz de transformar isso em 7 anos? Agora você conhece o caminho. 7 dias, 7 hábitos, 7 armas para forjar disciplina. Mas lembre-se, a disciplina não se conquista em uma semana, ela apenas nasce ali. Se você deseja liberdade, terá que cultivá-la todos os dias. Epicteto disse, nenhum homem é livre até que seja senhor de si mesmo. E a liberdade não é barata. Ela cobra sacrifício, dor e resistência. Você pode voltar ao conforto, pode viver como sempre viveu, refém da gula, do barulho, da preguiça. Ou pode aceitar o peso da disciplina e se tornar mais do que é hoje. A escolha é simples, mas dura. Permanecer escravo ou começar a se tornar livre. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. As palavras ecoam como um trovão no silêncio da mente. Você pode continuar vivendo como vítima, se escondendo atrás de desculpas, ou pode encarar a dor como sua mais brutal professora. Hoje, não vou te oferecer conforto. Vou te oferecer a verdade nua, sombria, cruel, mas libertadora. Este vídeo é um chamado para homens que vivem em meio ao caos, que sentem a vida esmagar seus ombros, mas que se recusam a tombar. Aqui, você vai descobrir 10 princípios estoicos, que transformarão sua dor em ferro incandescente,
forjando você como uma lâmina indestrutível. Mas entenda, este caminho não é para os fracos. É para aqueles que ousam olhar nos olhos da dor e chamá-la de aliada. E antes de mergulharmos, absorva bem o que vai ouvir. Pois se você aplicar esses princípios, nunca mais será o mesmo. Princípio 1. Aceite a dor como necessidade. O primeiro princípio é brutal. Aceite a dor como parte inevitável da existência. Marco Aurélio dizia: se a dor é suportável, suporte-a. Se não é, ela acabará com você. A dor não é um acidente, não é um erro, é o preço da vida. Enquanto você a vê como inimiga, você se enfraquece, mas quando a enxerga como necessidade, você cresce. A dor física, a perda, a rejeição, o fracasso, tudo isso é treino para a alma. O mundo não foi feito para lhe dar conforto, mas para lhe dar força. Então, da próxima vez que a dor bater à sua porta, não peça que vá embora. Convide-a para a mesa, porque ela carrega consigo a chave da transformação. Princípio 2. Suporte o inevitável com silêncio. A sociedade ensina a gritar, reclamar, expor fraquezas ao mundo. Mas o estoico aprende a suportar em silêncio. O silêncio é uma espada invisível. Ele corta a autopiedade e revela autocontrole. Epicteto dizia que não controlamos o que acontece, mas sim como reagimos. Reclamar é inútil. Lamentar é perda de energia. A dor pede contenção, disciplina, postura ereta diante da tempestade. Cada vez que você suporta em silêncio, você cria dentro de si um espaço indestrutível, um templo onde nada externo consegue penetrar. Aprenda a se calar diante da dor, não porque você é fraco, mas porque você é inabalável. Princípio 3. Use a dor como força de vontade. A dor pode esmagar ou pode incendiar. O homem estoico a transforma em combustível. A cada derrota, ele se ergue mais disciplinado. A cada humilhação, mais determinado. Sêneca dizia: o fogo prova o ouro, a adversidade prova o homem. É no desconforto que a verdadeira vontade é testada. Você pode usar a dor como desculpa ou como munição. Escolha queimar o que é frágil em você e deixar apenas o que é sólido. A dor não veio para matar, veio para lapidar. Quando tudo em você arder, o que restar será puro aço. Princípio 4. Domine sua mente, não a dor. O erro é tentar controlar a dor. A dor é selvagem, indomável. O que você pode controlar é sua mente. O estoico entende que dor e prazer são fenômenos externos, mas o que governa o homem é a razão. Marco Aurélio lembrava: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A dor não diminui quando você tenta negá-la. Ela diminui quando você muda a forma como a interpreta. A mente é o campo de batalha. Quem controla a mente transforma a dor em uma sombra que nunca mais governa sua vida. Princípio 5. Abrace o desconforto diário. Não espere a dor bater apenas em momentos de tragédia. Vá até ela, procure-a, exponha-se ao desconforto diário, dormir no chão, treinar sob fadiga, suportar o frio, suportar a fome controlada. Epicteto ensinava que a disciplina não é castigo, é preparação. O homem que busca voluntariamente o desconforto é invencível quando a dor inevitável chega. Ele já está acostumado, ele já treinou para o caos. Transforme pequenos desconfortos em rituais de endurecimento. A dor diária, escolhida, é uma vacina contra o sofrimento que o mundo lançará sobre você. Princípio 6. Desapegue do prazer imediato. O prazer constante amolece. O homem que só busca conforto perde a virilidade. O estoico entende que o prazer é fugaz, mas a disciplina é eterna. Cada vez que você troca o prazer imediato pela dor do esforço, você constrói algo sólido. Sêneca dizia que nada é mais miserável do que um homem escravo de seus desejos. A dor da renúncia
é dura, mas liberta. O prazer em excesso é doce, mas escraviza. Faça da dor da disciplina sua fonte de liberdade. Princípio 7. Transforme feridas em sabedoria. A dor deixa marcas, cicatrizes. Muitos as escondem. O estoico as exibe dentro de si como medalhas invisíveis. Cada perda carrega uma lição. Cada fracasso, uma estratégia para a próxima batalha. Marco Aurélio lembrava: o que acontece a cada homem foi preparado para ele desde a eternidade. Nada do que você sofreu foi inútil. As feridas ensinam mais do que os prazeres. O homem sábio carrega seu sofrimento como mapa e usa esse mapa para guiar seus próximos passos. Princípio 8. Aceite a morte como professora. Toda dor parece insuportável quando esquecemos que vamos morrer. A morte é a última aliada. Ela coloca cada sofrimento em perspectiva. O que hoje te destrói será pó amanhã. A lembrança da morte reduz o peso da dor. Se você fosse eterno, talvez o sofrimento fosse insuportável. Mas como não é, cada dor é apenas um capítulo que terá fim. Lembre-se, memento mori. A morte não é inimiga, é a conselheira que sussurra: nada dura para sempre, nem a dor. Princípio 9. Treine o corpo, endureça a alma. A dor física é inevitável. O corpo é o primeiro campo de batalha. O estoico não foge do esforço, ele busca. O treino, o suor, a exaustão não são castigos, são ensaios para a vida. O corpo forte fortalece a alma. O corpo resistente ensina a mente a resistir. Quando você se entrega ao esforço físico, você está preparando o espírito para suportar guerras maiores. Endureça o corpo para que a alma aprenda a não se dobrar. Princípio 10. Encontre propósito na dor. A dor sem propósito é tortura. A dor com propósito é forja. O estoico nunca sofre em vão, ele encontra sentido em cada espinho. Pergunte-se: para que essa dor está me preparando? Para que missão ela me molda? O homem sem propósito se perde em qualquer sofrimento. O homem com propósito transforma cada dor em ferramenta. A dor é sua aliada final quando você a coloca a serviço de algo maior que você mesmo. A dor não é sua inimiga, é a pedra que afia sua lâmina. É a sombra que fortalece sua luz. É a forja que faz de você brutal, inquebrável, indomável. Lembre-se, o fogo prova o ouro, a adversidade prova o homem. Cada dor que você suporta em silêncio, cada desconforto que você abraça, cada cicatriz que você carrega, tudo isso te prepara para um destino mais alto. Não fuja da dor, caminhe com ela, faça dela sua aliada, pois aquele que domina a dor, domina a si mesmo. Se este vídeo ecoou dentro de você, se a dor já não te assusta mais e você quer continuar afiado na filosofia estoica, inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui, você não encontrará palavras de conforto, mas armas de disciplina. Seja brutal, seja estoico,